Bom, meus amigos, vai começar o Mundial para o Fluminense. O Mundial, na verdade, já começou com alguns joguinhos bem chinfrins, né? Como o do Inter de Miami, o time do Messi. O jogo do Palmeiras foi razoávelzinho, apesar de 0-0. O jogo do Botafogo, o Botafogo ganhou, né, de um time fraco, mas não se impôs como eu achei que se imporia. Né? Nessa segunda-feira, tá rolando agora, eu tô vendo aqui o jogo do Chelsea contra o Los Angeles. Começou agora, tá com 6 minutos de jogo, não dá para ver muita coisa ainda. Tem o Flamengo que vai jogar contra o Esperance, né, à noite. E amanhã, né, nessa terça-feira, 13 horas, a estreia do Fluminense contra o Borussia Dortmund. E, gente, é a estreia mais difícil, né, entre os brasileiros, é a do Fluminense. Né? Porque o Flamengo pega o Esperance, campeão da onde? Da Tunísia. Né? Vamos combinar que não é um parâmetro para o futebol mundial. O Botafogo pegou o Seattle. Quem é o Seattle? É o Supersonics, né? Que teve no basquete lá, na década de 80, início da década de 90. Não, não é. É um Seattlezinho qualquer, um time fraco. E o Botafogo venceu. O Palmeiras já teve um desafio mais difícil, mais tradicional, né? O Porto. Mas é um Porto que ficou atrás do Sport, atrás do Benfica, bem atrás desses dois que disputaram o título até a última rodada, né, o título do campeonato português. E o Fluminense pega o Borussia. Um Borussia que vem numa ascensão grande, né, na nossa temporada, que é de janeiro a dezembro, né, porque o futebol europeu já acabou, mas vem numa ascensão. Começou muito mal o campeonato alemão, figurando ali pouco acima da zona de rebaixamento, da Bundesliga, e aí foi se recuperando, foi encaixando o seu jogo, subiu, cresceu e chegou na quarta colocação do campeonato alemão, jogando um futebol interessante. Não é um futebol maravilhoso, mas é interessante, de muita intensidade, e isso é o que mais me preocupa, muita velocidade, isso também me preocupa, com alguns jogadores talentosos. Então, de longe, a estreia mais difícil é a do Fluminense. E o que a gente pode esperar, né, do Fluminense? Em primeiro lugar, o jogo desta terça-feira contra o Borussia, o Renato já deu um spoiler de que o Cano começa no banco. Eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai botar o Everaldo como centroavante. Ele também disse que o time vai jogar com coragem, vai ter cuidados defensivos, mas com a bola vai jogar. E tem que fazer isso mesmo. Mas tem que ter cuidados defensivos, porque o time do Borussia é muito rápido, um toque de bola rápido, joga com bastante amplitude, né, e vai dar muito trabalho ao Fluminense, né, sobretudo em situações de contra-ataque deles, onde eles têm uma velocidade muito grande. Por outro lado, o Fluminense tem jogadores suficientes, né, bons o suficiente para vencer o Borussia Dortmund. Né, um goleiraço, apesar dos 44 anos, parece que está lá no auge da carreira, da parte física da carreira, né, que é o Fábio. Tem o Thiago Silva, que também, apesar da idade, são os dois jogadores mais velhos da Copa do Mundo de Clubes. Né, ele se cuida muito, se preserva muito e é um tremendo zagueiro, um dos maiores zagueiros da história do futebol. Né, você tem um meio-campo, né, que sabe marcar e sabe sair jogando com o Martinelli e com o Hércules. Você tem o Ganso, que é um gênio da bola. Você tem o Arias, que é um cracaço, né, o nosso Pelezinho, né, que é difícil tirar a bola dele, é o cara que dá assistência o tempo inteiro. Agora, precisa ele dar assistência e alguém botar para dentro do gol, coisa que o Everaldo não faz. Então, talvez seja interessante, sim, o Fluminense entrar com 3 volantes. Né, o Martinelli, o Hércules e o Nonato, com o Ganso, né, fazendo a criação e jogando com 2 atacantes, o Arias e o Serna mais centralizado. Né, com o Nonato caindo mais pela esquerda, ou o Arias pela esquerda e o Nonato caindo pela direita, né, e o Serna centralizado. O Serna já mostrou que faz bem o papel de centroavante também, faz melhor que o Everaldo. Isso não é muita vantagem, mas faz melhor que o Everaldo. E na ausência do Cano, que está se recuperando da lesão, aliás, já está 100% recuperado, mas falta recuperar a forma física, o ritmo de jogo e tal, eu acho que a melhor opção é
o Renato colocar o Serna como centroavante e deixar os 3 volantes para poder dar uma força, né, uma reforçada na marcação do time do Borussia Dortmund. Importante também o time entrar consciente de que é um jogo extremamente difícil, mas que é possível ser vencido. Em outros tempos, o Fluminense ganhou do Bayern de Munique, ganhou do Real Madrid, né? Óbvio, era a máquina tricolor e o time tricampeão carioca e campeão brasileiro em 84, né? 2 timaços que o Fluminense teve, mas por que não ganhar do Borussia Dortmund? Os jogos estão pegados, tirando o PSG e Atlético de Madrid, que foi o atropelo do PSG, os jogos estão bem pegados, e se o Fluminense jogar com consciência, com tranquilidade, não sentir o peso de jogar contra um dos grandes europeus, né, campeão da Champions, campeão do mundo em cima do Cruzeiro, né, enfim, se não sentir essa pressão, o Fluminense pode sim, com esse elenco que tem, ganhar esse jogo. Alexandre, e os outros 2 jogos? São fáceis então? Não, não são. Tá? Não tem jogo fácil, né, nessa Copa do Mundo de Clubes. Só ver o jogo do Botafogo ontem, né? Um time ruim, que é o do Seattle, né? Para mim um time bem fraco, um dos mais fracos, só não é mais fraco que o Auckland, que tomou um 10-0 do Bayern de Munique. É um time fraco que complicou o jogo para o Botafogo, né? E o Botafogo fez 2-0 e eles fizeram um gol e poderiam até ter empatado a partida. Então não tem jogo fácil, né? O Mamelodi é campeão da África do Sul, e aí entra no mesmo quesito lá da Tunísia, né? África do Sul, né? Mas é um time que joga um futebol, e aí, gente, eu não vi jogo do Mamelodi, eu tô vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei, né? Lendo e pesquisando nas redes sociais. É um time que se inspira na seleção brasileira, inclusive nas cores do uniforme, e que tenta praticar um jogo bonito, um jogo de transição bonito, de toque de bola, né, e que vai dar trabalho, né, até porque a gente sabe muito bem como são os times africanos na questão de velocidade, de correria, perdão, de correria, nem sempre com muita capacidade tática, mas com muita qualidade técnica e física, sobretudo. E o Ulsan, né, da Coreia, é aquele jogo disciplinado dos coreanos, não é, para mim é o mais fraco dos 4, não é um time que deve impor ao Fluminense uma pressão grande. Eles jogam bem disciplinadinhos ali no esquema tático deles. Fizeram uma campanha boa no Campeonato Coreano, eles estão fazendo, porque o campeonato não terminou, né? Parece que em 3º lugar que eles estão, né? É o antigo Ulsan Hyundai, né? Que mudou de nome. Deve dar trabalho, óbvio, mas não tanto quanto uma Mamelodi e sua correria, e obviamente muito menos que o Borussia Dortmund. Dito isso, eu acredito sinceramente na classificação do Fluminense para as 8ª de final, mas o Fluminense vai ter que, o Renato Gaúcho vai ter que entender que não dá para jogar com o Everaldo. Jogar com o Everaldo é jogar com um a menos. Tá? Então, se o Cano vai ficar no banco, que seja o Serna entrando como centroavante, né? E o Cano, segundo ele, entra durante o jogo, né? E que o time vai jogar com coragem, né? Essa é uma palavra que ficou muito caracterizada na conquista da Libertadores. Acho que o Fluminense vai conquistar o Mundial, torço por isso, mas nenhum brasileiro, acredito eu, nenhum sul-americano, nenhum time não europeu, para mim, tem chance de conquistar essa Copa do Mundo, né? Então, o grande prêmio, né, para o Fluminense é conseguir as vitórias e a classificação para as 8ª de final. E aí, a partir daí, o que vier é lucro pra gente. Então, amanhã, 13 horas, na frente da TV, né, todos os tricolores unidos em nome do nosso amor, o Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.